Pode projetar, André. Bom dia a todos. Mais uma vez, né, vamos dar seguimento ao nosso seminário em Medicina Tropical, em conjunto com a nossa reunião científica do Núcleo de Medicina Tropical e na ação de integração conjunta entre os programas de pós-graduação da Faculdade de Medicina, em Ciências Médicas, Medicina Tropical e Patologia Molecular, e o HUB. Então, nesse dia de hoje, contaremos então com a apresentação do professor André Nicola, tem título sobre interação patógeno hospedeiro e o futuro da terapia das doenças infecciosas. E gostaria de agradecer o André duplamente, né? Primeiro porque ele já estava pré-agendado para o dia 6 de outubro e gentilmente antecipou sua apresentação para que a gente pudesse ter nosso encontro no dia de hoje. Então, André, duplamente muito obrigado. Fique à vontade, você já conhece como é que é o modelo, fique à vontade na condução da tua apresentação, quanto a ser interrompido durante a apresentação para pergunta pelos participantes. Muito obrigado, um bom dia a todos e um bom seminário. Muito obrigado, Luiz. Obrigado a toda a equipe aí por trás dessa disciplina e dessa atividade, né, que vai além da disciplina, né? Eu acho super interessante essa ideia da gente ter esses seminários e conhecer um pouco mais sobre o que cada um dos outros grupos fazem. Eu estou com duas telas aqui diferentes, então volta e meia vocês vão ver, quem está vendo aí minha imagem, vão ver que eu estou olhando para o lado, que eu estou olhando para outra tela de computador aqui para tentar ficar de olho, ver se alguém levanta a mão ou alguém coloca alguma coisa no chat. Tá? Então, volta e meia, eu estou mudando aqui a tela que eu estou olhando e vocês podem ficar à vontade de interromper, fazer perguntas no meio do caminho, a hora que vocês, perguntas, comentários, etc. Tá bom? Então, hoje eu vou falar para vocês sobre duas coisas principais. Uma primeira parte é um problema que eu vejo na área de pesquisa que eu trabalho e que muitas pessoas aqui trabalham, né, que é a de doenças infecciosas, desenvolvimento de tratamento para doenças infecciosas, né, e uma visão que eu tenho da solução disso. Então, é um pouco para argumentar com vocês. Eu gostaria muito de ouvir o que vocês acham disso, vocês concordam ou discordam. E na segunda parte, depois eu vou comentar um pouco sobre o que o meu grupo de pesquisa está fazendo para fazer parte dessa solução do problema. E essa aqui é uma fotinha lá do laboratório que eu coordeno, o Laboratório de Microbiologia, Imunologia e Biotecnologia. Então, vamos começar falando do problema, mostrando algumas coisas muito boas, muito importantes, né? Eu vou mostrar aqui alguns slides para vocês. Vai ter sempre à esquerda algumas informações demográficas de expectativa de vida, mortalidade, e à direita tem algumas datas importantes ali, ou algumas coisas importantes, como, por exemplo, aqui nesse slide, 1884 foi o ano em que o Graham descreveu um artigo científico, a coloração que ele usa, que a gente usa até hoje, né? Ou 1914 foi quando apareceram os refrigeradores elétricos que permitem a gente estocar comida sem que ela estrague. Então, são uma série de coisas importantes ali em termos de saúde pública. E depois eu quero que vocês percebam aqui a conexão entre as datas, tá? O momento em que essas diferentes coisas à direita e as coisas à esquerda estão acontecendo. Então, aqui à esquerda, esse é um gráfico da expectativa de vida ao nascer do ano 1800 a 2019, em diversos países. O Brasil está aqui, azulzinho, tem o Reino Unido, Estados Unidos, e vejam que na maioria desses países, ou os que tinham dados naquela época, né, 1800, 1700 daí para trás, a expectativa de vida ao nascer ficava por volta dos 30, 20, 25 anos. Então, a maioria das pessoas nascia e tinha a expectativa de viver até a idade, no máximo, né, até a idade que muitos de nós nessa palestra temos. A maioria das pessoas morria antes de chegar na cidade.
e elas vinham numa linha razoavelmente fixa durante muito tempo. Aí, aqui no final do século XIX, começo do século XX, em todos esses países a curva começa a subir. Alguns deles até atrasam. O Brasil, por exemplo, começou a subir no meio do século XX. Mas, invariavelmente, todos esses países têm um aumento nas suas expectativas de vida ao nascer. E esse aumento continua durante o século XX e continua durante o século XXI. Então, final do século XIX, começo do século XX, a expectativa de vida começa a nascer. Esse é um outro gráfico interessante. Aqui não vai dar para vocês verem o que está escrito em cada um desses pontinhos, mas o eixo X aqui embaixo, ele vai de 400 anos antes de Cristo até 2017. Então, essa aqui é uma visão muito mais ampla em termos históricos, né? E aqui no eixo Y, a gente tem a taxa de mortalidade de crianças. Então, aqui é por volta de 20, essa linha aqui, que eu estou passando o mouse, é por volta de 25%, essa aqui é 45%. Então, vejam que durante a maior parte da história, a mortalidade infantil esteve próxima de 50%. Metade das crianças que nasciam morriam nos primeiros 5 anos de vida. Aí chega aqui, como vocês, vai estar muito pequenininho aí na tela de vocês, essa região aqui é o ano 1800, vocês não precisam ver os detalhes, mas veja o que acontece com os pontos e principalmente com essas curvas. Elas desabam. No final do século XIX, começo do século XX, a mortalidade infantil desaba para números que hoje em dia estão próximos de 5% ou menos em países desenvolvidos. Então, a gente tem uma queda de mais de 90% nas taxas de mortalidade, de novo, lá no final do século XIX e começo do século XX. Né? Aqui tem outro gráfico mostrando a mortalidade infantil. E nesse gráfico aqui, ó, o que está em azul, verde, não sei exatamente que cor é essa, é a porcentagem de crianças que sobrevivem os primeiros 5 anos de vida. Em vermelho é a porcentagem de crianças que morrem nos primeiros 5 anos de vida. Aqui embaixo, 1800 a 2017. Então, em 1800, que não é muito tempo assim atrás, né? Deve dar umas 5, 6 gerações para trás. Talvez a gente tinha gente que nasceu no século XIX. Quase metade das crianças no mundo, 40 e poucos % das crianças que nasciam, morriam. A taxa de mortalidade infantil era enorme. Crianças morrerem, hoje em dia, na nossa sociedade, pelo menos, é uma exceção, e uma exceção trágica, né? Uma situação muito trágica quando uma criança morre. Isso era a regra até pouco tempo atrás. E, mais uma vez, vejam que essa queda na mortalidade infantil aqui, outro gráfico, né? Mostrando essa queda começa lá no século XIX e aumenta bastante no final do século XIX e começo do século XX. E, por fim, esse gráfico aqui da mortalidade infantil no Brasil. Tá? Esse é outro gráfico interessante. O que está aqui em amarelo é o número de crianças para cada mulher, em média, que sobrevivem mais do que 5 anos, e o que está em roxo é o número médio de crianças por mulher que morrem antes dos 5 anos de idade. E o eixo X aqui começa em 1955. Então, a geração, talvez a geração dos nossos pais, certamente a geração dos meus pais, talvez os pais ou os avós de algumas pessoas aqui, tinham muitos filhos e, se vocês verem no cantinho esquerdo ali nesse gráfico roxo, era mais ou menos uma criança por mãe que morria, em média. Então, era uma coisa era uma história razoavelmente frequente você ter pais que tinham várias crianças e pelo menos uma dessas morriam. Na família dos meus avós maternos, teve uma criança que morreu durante a infância. Isso talvez, se vocês lembrarem aí das histórias, se vocês escutaram dos pais e dos avós, isso era uma coisa razoavelmente comum, né? Até o meio do século XX, lá no Brasil. Então, a gente teve uma mudança, todos esses gráficos aqui mostram uma mudança muito, muito importante no perfil de doenças, de mortalidade, do final do século XIX para o começo do século XX. E muita coisa aconteceu ao longo desse período, mas uma das coisas mais importantes é o que está aparecendo aí nesses quadrinhos.
é uma mistura de desenvolvimento científico, de desenvolvimento tecnológico e descobertas científicas muito importantes em algumas áreas específicas, a microbiologia. Então, o final do século XIX a gente chama a idade de ouro da microbiologia, né? Quando Pasteur, Koch, esse monte de pesquisador, cientista que a gente ouve falar os nomes, quando eles estavam fazendo as principais descobertas deles. Então, tem a microbiologia, muito misturado com a microbiologia, vem a imunologia. Apesar da gente dizer que a imunologia, muita gente achar que a imunologia surgiu quando o Jenner inventou a vacina lá, em 1700 e alguma coisa, as maiores descobertas na história da imunologia começaram ali nessa mesma época também, no final do século XIX, começo do século XX. E um pouco tempo depois começaram a aparecer os antibióticos e as vacinas. Junto com o saneamento, que também melhorou bastante nessa época, esse conjunto de coisas mudou radicalmente a saúde humana. A gente saiu de uma situação em que quase metade das crianças morria nos primeiros 5 anos de vida, para uma situação em que, em países envolvidos, menos de 1% das crianças morrem nos primeiros 5 anos de vida. A gente saiu de uma situação em que a maioria das pessoas nascia com a expectativa de viver até, no máximo, o começo da vida adulta, para uma situação em que a maioria das pessoas que nascem, pelo menos no mundo ocidental, a maioria das pessoas que nascem tem a expectativa de viver até 60, 70, 80 anos de idade. É uma mudança muito importante em termos de saúde, é uma mudança enorme também. Eu gosto de falar isso para os alunos durante a aula, que a gente não estaria aqui se não fosse isso. O treinamento de um cientista é uma coisa que demora bastante tempo. Então, a gente tem as pessoas entrando nas primeiras etapas da carreira no cientista, por exemplo, passando um concurso de professor ou pesquisador na Embrapa. As pessoas normalmente passam nessas vagas lá pelos 30 e tantos, 40 e poucos anos. E vejam que isso aqui era a expectativa de vida ao nascer antes. Então, no mundo de antigamente, antes dessas revoluções, a maioria das pessoas nem tinham tempo suficiente para ter todo o treinamento para virar cientista. Então, a gente só está aqui, sentado na frente de um computador, fazendo coisa remota com toda essa tecnologia por causa disso daqui. Então, esse conjunto de coisas aqui, de saneamento, microbiologia, imunologia, vacinas, a gente chama, ou uma das formas de chamar isso tudo aqui é a teoria dos germes. Aquela ideia de que germes, de que micróbios causam doenças infecciosas. Esse foi um dos modelos científicos mais importantes da história da humanidade. Foi uma das coisas que mais mudou a vida e a saúde das pessoas em toda a história. E isso acabou criando, esse modelo acabou criando uma coisa que persiste até hoje, que é essa forma de enxergar o mundo de que os micróbios ou os patógenos, e aqui a gente tem bactéria, mintos, vírus, fungos e protozoários, né? Que eles são os nossos inimigos e que o nosso corpo precisa se defender disso. O sistema imunitário é a nossa defesa disso, né? E a gente vê muito nessas alegorias de como como funciona a interação patógeno-hospedeiro, né? Aquela ideia de que os micro-organismos são do mal e que o nosso sistema imunitário é do bem. O nosso sistema imunitário protege a gente. E o tempo inteiro aparecem essas alegorias de um soldado, o linfócito é um soldado, o neutrófilo é um soldado, é uma guerra entre o sistema imune, temos que derrotar os micro-organismos de qualquer jeito. Esse modelo aqui, ele é importantíssimo. Mais uma vez, ele salvou e salva a vida de milhões de pessoas por ano. Mas, ele tem uma série de aplicações, né? Essa ideia de que os micróbios são do mal, o sistema imune é do bem, tem uma série de aplicações. Isso mudou, por exemplo, a limpeza de forma geral, de forma a reduzir o contato que a gente tem com micróbios e hominídeos. Então, aí vem esgoto, água tratada, desinfecção de materiais. A gente criou uma série com esse modelo na cabeça, né? Porque quando a gente tem um modelo científico, uma forma de enxergar o mundo, esse modelo permite a gente criar hipóteses e testa essas hipóteses e avança a ciência, mas também gera tecnologias, né?
E esse modelo, então, que doenças infecciosas são causadas por micróbios e parasitos, e que, portanto, esses micróbios e parasitos são nossos inimigos, leva a gente a criar uma série de drogas, são antibacterianas, antifúngicas, antiomíticas, vários tipos de drogas diferentes. E essas terapias foram muito importantes, ainda são muito importantes, né? Tem um sucesso enorme. Em termos de prática clínica, essa forma de descrever a ciência, então, de novo, aquele é um modelo que permite interpretar resultados de artigos científicos, ele tem aplicações na prática clínica muito importantes. A lavagem das mãos, esterilização de material, separação de áreas sujas e áreas limpas. Essa aqui é uma história, uma das várias histórias aqui dessa época que eu acho mais chocante, né? Da época lá do Ignaz Semmelweis. Ele, na escola, na faculdade de medicina que ele trabalhava, os estudantes de medicina iam de manhã para fazer dissecção dos cadáveres, e naquela época os cadáveres não eram todos limpinhos e com formol, era cadáver em putrefação mesmo, um cheiro super podre, eles escrevem nos livros, um cheiro de coisa podre, terrível. Eles saíam de lá e com o mesmo jaleco, as mesmas mãos, iam fazer o parto das mulheres. Aí 1/3 das mulheres morria, né, de febre puerperal. Então, existe uma série de aplicações na prática clínica aqui que são super importantes, que mudaram a cara da medicina, né? Então, apesar desse modelo ser extremamente importante, extremamente bem sucedido, ele tem problemas. E esses problemas foram começando a ficar cada vez mais claros ao longo da segunda metade do século XX. E aqui eu queria começar a trazer alguns desses problemas para vocês. Problemas desse modelo de que os micróbios são os inimigos, que o sistema imune é nosso amigo, é a nossa defesa, né? Então, um primeiro exemplo aqui. Essa imagem de microscopia é um esfregaço de muco vaginal. Tem uma quantidade enorme de bacilos aí, eles são lactobacilos. Eles consomem glicogênio secretado pela mucosa vaginal, produzem ácido lático, e esse ácido lático acidifica o pH vaginal. Quando alguma coisa altera isso, por exemplo, o que está ali a figurinha à direita, né, uma ducha vaginal, quando uma mulher faz uma ducha vaginal e lava fora, ou joga fora esse muco, as bactérias, o ácido produzido, o pH sobe e um fungo que faz parte da microbiota normal da vagina começa a crescer, se multiplicar e causa a vaginite, a candidíase vulvovaginal. Você pode ter também desbalanço na microbiota bacteriana e ter vaginose bacteriana nessas situações. Então, aqui é um exemplo, esses lactobacilos que estão aí na imagem são exemplo de micro-organismos que não são do mal. Eles são benéficos para a gente, ou para metade da humanidade, né? São benéficos para as mulheres. A gente vem estudando ao longo das últimas décadas cada vez mais os benefícios dos micro-organismos. E essa aqui são figuras de um artigo de revisão de 2016, falando sobre os múltiplos papéis da microbiota normal, né, no trato gastrointestinal. É bem interessante esse artigo, ele faz uma revisão bacana dos mecanismos pelos quais a microbiota funciona, né, ou ajuda vários dos nossos órgãos a funcionar. Como ali embaixo, por exemplo, tecido adiposo, então tem a ver com obesidade, funcionamento do fígado, intestino, cérebro. E à direita vem uma figurinha que ele coloca uma série de doenças que a gente já sabe hoje em dia que tem uma correlação com a disbiose, com alteração nessa microbiota normal. Doenças de pele, no fígado, doenças no sistema nervoso central, um autismo, derrame, ou AVC, né? Então, aquela ideia de que os micróbios são o nosso inimigo e que a gente precisa se livrar dos micróbios a todo custo, aquele modelo não funciona. A gente tem uma série de evidências científicas que contradizem aquele modelo. Então, do ponto de vista científico, ele não é muito bom em explicar o que a gente tem. Aquele modelo também é falho quando a gente fala que o sistema imune é um sistema de defesa que protege a gente, né? Aqui à direita tem uma doença que vocês já devem ter estudado, chama hanseníase tuberculoide.
essas manchas na pele, a lesão tecidual, aí é causada por uma ativação excessiva de macrófagos contra o Mycobacterium tuberculosis. Então, o que causa dano tecidual em pacientes com racinites tuberculoide não é tanto a bactéria, é principalmente o sistema imune respondendo de forma muito intensa. E essa figurinha aí à esquerda, eu acho que é o exemplo, para mim, mais claro de como o sistema imunitário não é um sistema de defesa. Esse era um paciente, um homem jovem que tinha AIDS, ele foi diagnosticado com AIDS e começou a receber antirretroviral. É o mais importante que você faz para uma pessoa com AIDS. A resposta imune dele estava super baixa, começou a subir, e quando começou a subir a resposta, ele começou a ter esses abscessos espalhados no corpo, no pescoço, na região peitoral, ali na tomografia, dentro do abdômen. E esse painelzinho D aí são 2 litros de pus retirados dessa lesão do abdômen. Não tinha nenhuma bactéria nesse pus, apesar dele ter tuberculose. O que estava acontecendo aí, a gente conhece por essa sigla ali em cima, IRIS, que é a Síndrome Inflamatória da Reconstituição Imunitária. O que aconteceu é que o sistema imune dele, que estava super suprimido, começa a voltar, mas ele volta a funcionar no corpo de uma pessoa que está cheia de Mycobacterium tuberculosis. Tem tanto antígeno que esse sistema imune que está voltando, está sendo recuperado, monta uma resposta inflamatória contra esse tanto de antígeno, e essa resposta inflamatória começa a destruir o próprio corpo. A íris não tratada mata. Aí como é que você trata essa doença numa pessoa que estava quase morrendo de imunodeficiência pela AIDS? Com corticoide. Você tem que imunossuprimir a pessoa para ela não morrer por uma doença causada pelo sistema imune, e sendo que essa pessoa, 2 semanas antes, ou 2 meses antes, na verdade, nesse caso aqui, estava quase morrendo por causa da imunossupressão causada pelo HIV. Então, aquela ideia de que o sistema imune é a nossa defesa, é a nossa proteção, também não funciona. Os dados científicos não batem com isso, né? Do ponto de vista científico, esse modelo já foi o modelo a teoria do germe, né, do sistema imune como sendo defesa, os micróbios sendo os nossos inimigos. Isso aí já caiu há várias décadas, né? Mas esse é um modelo, ele teve um impacto tão grande que até hoje isso existe não só na população leiga, mas até hoje a gente escuta cientistas falando sobre o sistema imune como sistema de defesa, ou aulas sendo dadas em disciplinas de curso superior, né? O sistema imune como sendo um sistema de defesa que protege a gente, e os micróbios sendo do mal. Então, esse modelo não funciona. Ele não explica os resultados, né? Tem um outro modelo que é um pouco mais refinado, esse aqui aparece no Brock, um livro-texto usado na graduação em microbiologia, né? Que diz que a interação patógeno-hospedeiro funciona como uma balança. De um lado da balança, aí à esquerda na tela, tem a imunidade, do outro lado tem a virulência do micro-organismo. Então, se o micro-organismo é muito virulento, a balança tende para o lado da doença. Se o micro-organismo é pouco virulento, a balança tende para o lado da saúde. Se o sistema imunitário está funcionando pouco, a balança tende para o lado da doença. Então, esse é um modelo um pouco mais complexo, que ele não trata os micro-organismos todos como sendo do mal. Os micro-organismos aqui, eles são classificados naqueles muito virulentos e pouco virulentos. Então, esse é um modelo um pouco mais refinado, né? Mas ele tem problemas também. Então, para a gente poder pensar nesse modelo, a gente fala em micro-organismos que são pouco virulentos e muito virulentos. Aqueles são pouco virulentos, são não patogênicos. O exemplo aí à esquerda, Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura de pão ou da cerveja. E à direita, os micro-organismos muito virulentos, que a gente diz são patogênicos, por exemplo, Streptococcus, causando essa doença aí, e essa é uma das fotos menos feias que eu já vi da fascite necrosante, né? A pessoa já perdeu um dedo, o outro está necrosado, vai ter que ser amputado, tem uma chance razoável de ter que amputar a perna. Então, são 2 micro-organismos distintos. Um a gente come todo dia quando vai comer pão, ou tomar cerveja, você toma bilhões dessas células se a cerveja não for filtrada e não tem nenhuma doença. O outro causa uma doença horrorosa, como aquela, né? Essa classificação aqui é importante para esse tipo de definição da modelo da interação patógeno-hospedeiro, né? Só que ele tem alguns problemas. Essa definição, né, da virulência e da patogenicidade.
À esquerda aqui tem uma microscopia eletrônica, uma micrografia eletrônica de varredura de placa dentária. Está no dente de todo mundo aqui. Tem uns micro-organismos aí de vários tamanhos, mas vocês veem que tem essa bactériazinha em cadeia aí, né? É uma outra bactéria do gênero Streptococcus. O mesmo gênero daquela bactéria ali da doença comedora de carne, né? Então, todo mundo tem isso na boca, nos dentes, né? Todo dia, quando a gente escova os dentes ou passa fio dental, a gente cria pequenas lesões na gengiva e essas bactérias entram no sangue. Então, todo dia, quando a gente escova os dentes, a gente tem bacteremia. Mas a gente não tem sepse, não tem uma infecção, uma doença infecciosa generalizada todo dia quando escova os dentes. Porque o nosso sistema imune consegue lidar com essa bacteremia sem que a gente tenha nenhum sinal ou sintoma de doença. Mas algumas pessoas têm malformações ou têm doenças valvares, e essas válvulas cardíacas mal formadas ou com danos, elas se tornam um sítio onde bactérias podem grudar facilmente e formar biofilmes. Essa outra imagem à direita é um coração dissecado. Então, se ele está dissecado em cima de uma mesa azul, é sinal que a pessoa morreu, né? Essas estruturas em forma de couve-flor, aqui, ó, são biofilmes bacterianos. Isso é endocardite bacteriana, uma doença grave, frequentemente leva à morte. E as principais bactérias causadoras de endocardite bacteriana são bactérias do gênero Streptococcus. Frequentemente, são os mesmos Streptococcus encontrados na boca. Então, esse micro-organismo aqui, que está na boca de todo mundo e não causa doença, num hospedeiro que tem má formação valvar, ele pode causar uma doença gravíssima. Então, se a gente olha só para o fato desse micro-organismo fazer parte da microbiota normal de todo ser humano, a gente vai dizer ele é pouco virulento, ele é não patogênico. Ele vai se encaixar nesse grupo de cá, da esquerda. Mas, se a pessoa tiver uma lesão valvar, ele se encaixa no grupo da direita. Então, peraí, o micro-organismo é virulento ou não? Ou ele é patogênico ou não? Ele é pouco ou muito virulento? Depende do hospedeiro. Então, essa definição de patogenicidade não, é meio complicado. Os microbiologistas gostam de usar muito isso, mas os imunologistas falam que não funciona. Porque se mudar o hospedeiro, o micro-organismo não patogênico passa a ser patogênico. O outro exemplo, talvez mais drástico, é infecção generalizada por Saccharomyces cerevisiae. Ali à direita, embaixo, tem uma revisão sobre saccharomicose invasiva. 92 casos, 18 mortes. Então, infecção generalizada por levedura de pão, levando à morte. Esse é o grande exemplo de micro-organismo não patogênico. Pelo menos toda aula que eu já vi de microbiologia, quando alguém vai falar de um micro-organismo não virulento, pouco virulento, não patogênico, fala de Saccharomyces cerevisiae. E está aqui, no hospedeiro adequado para o fungo, ele causa uma infecção sistêmica e leva à morte. Então, quando você olha para esse modelinho aqui do sistema imune de interação patógeno-hospedeiro, ele fica complicado porque é difícil definir a virulência e a patogenicidade. Existe um contínuo aí, ela depende do hospedeiro. Outro problema aqui é que excesso de imunidade também causa dano. A gente viu isso agora há pouco, né? Então, esse modelo aqui também não funciona para explicar o mundo real. Ele também tem problemas. E, de novo, essa é uma explicação da interação patógeno-hospedeiro presente no livro texto usado em nível superior, né? O Brock. E por que eu acho tão importante essa história? Por que eu queria trazer isso na primeira parte da apresentação? Porque esses modelos mudam a forma da gente pensar e agir. Como eu comentei com vocês antes, se a gente tem na cabeça a ideia de que os micróbios são do mal, o que a gente vai fazer o tempo inteiro é procurar formas de matar micro-organismos. Isso funciona? Sim. Isso ajuda em diversos momentos. Mas isso pode causar problemas. Essa imagenzinha aí à direita é uma imagem de um intestino grosso de uma pessoa que morreu com colite pseudomembranosa. Essa doença aqui, ela acontece quando a gente dá antibióticos de amplo espectro para uma pessoa internada no hospital
frequentemente idosos com múltiplas comorbidades e tal, esses antibióticos de amplo espectro, antimicrobianos de amplo espectro, vão destruir quase toda a microbiota do intestino. Aí uma bactériazinha que faz parte da microbiota normal de 40% dos seres humanos, não causa dano em ninguém, a chamada Clostridioides difficile, ela começa a se multiplicar, forma essas pseudomembranas, gera uma inflamação intensa no intestino, a pessoa vai ter febre e diarreia. É uma doença infecciosa potencialmente letal. Ela é uma iatrogenia, ela só aparece em pessoas no hospital recebendo antibióticos de amplo espectro. Então, é uma doença que a gente, profissional de saúde, causa nos nossos pacientes. É uma doença infecciosa. Naquele modelo da teoria dos germes, como é que você trata uma doença infecciosa? Mata micróbio, dá antibiótico. Você adiciona um outro antimicrobiano ao esquema que vai cobrir os anaeróbios, que essa é uma bactéria anaeróbia, né? 40% dos pacientes tratados vão ter recidiva ou não vão ser curados completamente da colite pseudomembranosa. Então, é um negócio muito louco, é uma doença causada pelo uso de antimicrobianos e a gente trata a doença com antimicrobianos. Não é à toa que a terapia não funciona muito bem, né? Então, se a gente fica o tempo inteiro pensando micróbios são os nossos inimigos, a gente tem que matar micróbio, a gente acaba causando isso aqui nos pacientes. E o outro gráfico que tinha nesse slide, por algum motivo, desapareceu, era um gráfico sobre resistência a antimicrobianos. Esse é um outro problema desse modelo, é uma outra consequência no mundo real, muito problemática desse modelo de que os micróbios são do mal e o que a gente tem que fazer é matar micróbio. A gente tem centenas de milhares de pessoas que morrem por ano hoje em dia de infecções causadas por micro-organismos resistentes. Se estima que até 2050 a gente tem por volta de 10 milhões de mortes por ano. E boa parte dessa resistência vem do uso indiscriminado e desnecessário de antimicrobianos, tanto na saúde humana quanto na saúde animal e na agricultura, na agropecuária. Então, aquela ideia de que os micro-organismos são do mal, ela foi tão importante na saúde humana que a gente acabou levando ela tão a sério, a gente como humanidade, né, acabou levando ela tão a sério que a gente acabou piorando algumas coisas. Vejam, eu não estou argumentando aqui que a gente não deva ter saneamento, vacina, antibiótico ou que a gente deva começar a comer terra, andar descalço, etc. Não é isso que eu estou falando. Essas coisas são muito importantes. Mas, em algumas situações, do ponto de vista científico, esse modelo não funciona. E do ponto de vista de prática clínica, esse modelo é ruim para os nossos pacientes, em algumas situações. Na maioria, ele ajuda a gente a salvar muitas vidas. Mas, em algumas situações, ele é muito ruim. E esse é o ponto que eu queria trazer para vocês, de o que isso aqui causa problemas e que a gente precisa mudar, a gente como a ciência como um todo, né, ciência, tecnologia, os profissionais de saúde, a gente precisa sair dessa situação de como um conjunto de pessoas, de considerar os micróbios como sendo do mal, os inimigos, e o objetivo da gente, dos profissionais de saúde, é matar micróbio, dos cientistas é fornecer as ferramentas para que os profissionais de saúde possam matar micróbio. A gente tem que sair dessa, porque a gente está causando mal para alguns pacientes. E qual que é a minha sugestão, ou como, então, do ponto de vista científico, eu acho que a gente deve interpretar a interação patógeno-hospedeira? Para mim, o melhor modelo é esse aqui, que chama Sistema do Dano e Resposta, ou Damage Response Framework. Ele foi criado por 2 médicos infectologistas que fazem pesquisa de microbiologia e imunologia, o Arturo Casadevall e a Lisiane Pirovski. O Arturo foi meu orientador de pós-doutorado, né, da Patrícia também. E eles criaram lá no final do... O primeiro artigo foi de 1999, mas o segundo artigo, talvez mais importante, 2003, né? Então, tem uns 20 e poucos anos que eles criaram esse modelo. Tem essa figurinha aqui à esquerda, que diz... É um gráfico completamente abstrato, né? O eixo X é a resposta do hospedeiro, então, para cá, a resposta fraca, para a direita, a resposta forte. O eixo Y é o dano ao hospedeiro. Então, para cima, o dano é positivo, você tem dano textual, para baixo, você tem benefício.
Por exemplo, a interação com o micro-organismo causa benefício para a gente, interação com os probióticos, né? Tem um nível X de dano tecidual que a pessoa continua em casa. Ela pode até ficar com uma tossezinha, uma febre, alguma coisa assim, mas ela não vai no hospital. Essa linha aqui, ó, é a linha da doença. Você pode dizer que acima dessa linha o dano tecidual é grande o suficiente que faz a pessoa sair de casa e procurar o hospital. Se você continuar subindo, o dano é grande o suficiente para que o corpo daquela pessoa pare de funcionar. Então, é a morte. Esse é o eixo Y, então, é dano tecidual, o eixo X, resposta do hospedeiro. O que eles propõem é que você pode ter dano tecidual intenso, doença e até morte nos dois lados desse gráfico. Se você tem uma resposta muito fraca, então, pensa aqui um paciente em imunossupressão por tratamento do câncer, ou imunossupressão por um transplante, ou um paciente com AIDS. Ele pode ter dano tecidual muito grande porque o micro-organismo vai crescer por causa de uma falta de resposta do hospedeiro. No extremo oposto, você vai ter dano tecidual até morte por excesso de resposta do hospedeiro. Aqui a gente pensa naquela íris, na hanseníase tuberculoide, na COVID-19. A maior parte dos pacientes com COVID-19 morre por causa de uma resposta do hospedeiro intensa demais contra o vírus. Então, segundo esse modelo, o papel do sistema imune não é proteger a gente dos inimigos que são os micróbios. O papel do sistema imune, segundo esse modelo, é minimizar o dano tecidual. E ele pode minimizar o dano tecidual aumentando a resposta naquelas pessoas com resposta baixa ou diminuindo a resposta naquelas pessoas com resposta alta. E eu acho que isso aqui é uma boa alegoria para qual é o papel de um profissional de saúde também. Se o paciente chega no hospital com uma doença, é porque alguma coisa, uma doença infecciosa, é porque alguma coisa nessa interação patógeno-hospedeiro não funcionou. Ou ele está doente porque o paciente está respondendo de menos e o micro-organismo está causando dano, ou ele está doente porque o paciente está respondendo demais. E o que a gente tem que fazer como profissional de saúde, então? A gente tem que pensar em matar micróbio? Não, não necessariamente. Muitas vezes, a gente minimiza o dano tecidual do paciente matando micróbio. Mas outras tantas vezes, a gente minimiza o dano tecidual ao paciente modulando a resposta imune. E a pandemia que a gente está agora é um grande exemplo disso, né? A COVID-19, o único fármaco que, não, sem nenhuma controvérsia, funciona para tratamento da doença em pessoas com uma forma grave é corticoide. É reduzir a resposta imune, trazer o paciente daqui para cá. Então, eu acho que esse modelo aqui ele é super interessante porque ele explica muitos dados científicos, mas ele é super interessante também porque ele muda a forma de um profissional de saúde trabalhar e ele muda a forma do cientista trabalhar. Talvez o papel da gente no laboratório, em termos tecnológicos, não seja só desenvolver novos antimicrobianos. Talvez seja desenvolver novas ferramentas que os clínicos, os médicos, enfermeiros, farmacêuticos possam usar para poder modular a resposta imune do paciente. Então, o que é a minha visão para o futuro que eu falei lá no título? Né? O que é uma coisa que eu acho que ia ser importante, que eu gostaria muito de ver ao longo da minha vida acontecer? A gente mudar a ideia de que o papel de um profissional de saúde é matar micróbios para a ideia de que o papel do profissional de saúde é minimizar dano tecidual. E a gente minimiza matando micróbios? Sim, muitas vezes. Mas outras tantas a gente minimiza modulando a resposta imune. Hoje em dia, eu olho para a infectologia e não só a prática dos médicos, né, mas de todos os profissionais de saúde associados, farmacêutico, fisioterapeuta, enfermeiro, como microbiologistas aplicados. Então, chega um paciente com uma doença infecciosa, eu preciso identificar qual é o tipo de micro-organismo parasito, qual é a classe, é eucarioto, procarioto, para poder escolher qual a droga que eu vou usar para matar aquilo. Eu gostaria muito, eu acho que seria muito importante se a gente mudasse disso para uma situação em que o profissional de saúde vai trabalhar para descobrir qual é o patógeno, mas também vai trabalhar para descobrir o que está causando dano tecidual, se é o patógeno ou o sistema imune. E aí ele vai ser tanto microbiologista quanto imunologista aplicado. Ele vai chamar lá a equipe da CCIH não só para pedir ajuda, para qual
antimicrobiano usar, mas também para qual imunomodulador usar naquele paciente. Então, a equipe da CCIH, de médicos e farmacêuticos, vai raciocinar não só sobre a microbiologia, mas também sobre a imunologia do paciente. Essa é a visão para o futuro que eu queria trazer. Eu gostaria muito de ouvir o que vocês acham sobre isso, né? Existem uma série de desafios. O primeiro desafio é que a gente ainda não sabe o suficiente de imunologia, por incrível que pareça. O grande exemplo disso, para mim, é a sepse. Sepse é uma causa muito frequente de morte. Recentemente, a definição de sepse mudou, justamente porque aquela definição anterior de que era uma resposta inflamatória exacerbada não parecia fazer sentido. A gente vê pacientes com sepse morrendo não por causa de um excesso de inflamação, mas por uma imunossupressão, numa segunda fase da sepse. Então, a definição de sepse mudou recentemente e, historicamente, a grande maioria dos ensaios clínicos com tratamento usando imunossupressor ou imunomodulador para sepse não funcionou. Então, se a gente tem um modelo científico, esse modelo faz a gente fazer uma previsão. Então, o modelo é o micro-organismo é do mal, a sepse é causada por um excesso de resposta contra o micro-organismo. Isso significa, então, que modular a resposta do hospedeiro, diminuir a resposta do hospedeiro, usar anti-inflamatório, vai reduzir a mortalidade na sepse. E um estudo atrás do outro, com diferentes classes de drogas imunossupressoras, eles ou não funcionavam, ou funcionavam muito pouco, só em alguns grupos de pacientes, etc. E hoje em dia, de fato, a terapia clínica da sepse envolve quase exclusivamente dar antimicrobiano e botar um monte de máquina e droga para manter o corpo da pessoa vivo até o sistema imune resolver sozinho. A gente ainda não trata a causa da sepse, que é um problema na resposta imunitária, né? Então, a gente ainda não sabe imunologia suficiente para entender o que está acontecendo na sepse. E além da gente não entender direito, a gente não tem ferramenta muito boa. Tem um monte de fármaco imunossupressor, esse tem muito, porque eles são muito usados em doenças autoimunes. Mas, em geral, eles são bem inespecíficos, né? A maioria deles, não todos. Tem alguns que são bem específicos de uma única citocina, mas a maioria deles, os corticoides, eles são bem inespecíficos, né? A gente tem muito poucas ferramentas para ativar o sistema imune. Então, para trazer o paciente daqui para cá, a gente tem bastante ferramenta. Para trazer de cá para cá, a gente não tem muito. Tem, por exemplo, aqueles checkpoint inhibitors usados no câncer, mas a gente não tem muita coisa aí. Um outro exemplo aqui de desafio, isso aqui é para câncer, né? Mas foi uma imunoterapia de câncer chamado células CAR-T. Essa é uma notícia, né, de um ensaio clínico que parou, ensaio clínico de fase 3, parou depois de 3 pacientes morrerem. 2 meses depois eles voltaram, mas 2 pacientes morreram. Aí eles pararam de vez o teste desse tratamento de imunoterapia do câncer. Então, a gente não conhece o suficiente de imunologia para poder prevenir que um tratamento que faz todo sentido do ponto de vista teórico, né, com base no que a gente conhece de imunologia, a gente não conhece o suficiente para poder prever que esse tratamento, na verdade, ia matar as pessoas. Então, a gente não conhece muito bem, a gente não tem ferramentas muito boas. Eu acho que uma solução para pelo menos para a parte das ferramentas, são os anticorpos. E essa é uma das áreas de trabalho no laboratório. Por que eu acho que os anticorpos são importantes? Então, aqui, eu queria fazer um parênteses para explicar para vocês por que eu acho que os anticorpos podem ser tão importantes em doenças infecciosas. Então, ali à esquerda tem um gráfico de um artigo mostrando as diversas formas pelas quais um anticorpo pode ser importante ou pode funcionar no sistema imune. E vejam que algumas dessas, opsonização, ADCC, ativação do complemento, algumas dessas coisas envolvem a interação do anticorpo com o receptor do sistema imune do hospedeiro. Então, a gente tem toda uma classe desses receptores, são chamados receptores de Fc gama. Eles interagem com a porção constante do anticorpo. E a gente tem diversos tipos de Fc gama diferentes na superfície de células do sistema imunitário. O
O interessante de ter essas diferentes famílias é que, por exemplo, aqui tem o Fc gama R1, 2A, 2C, 3A e 3B em seres humanos. Esses todos são receptores ativadores. Então, quando um macrófago, por exemplo, reconhece uma bactéria recoberta por anticorpo por meio desses receptores, ele vai fagocitar e destruir aquela bactéria. Agora, esse receptor aqui, ó, Fc gama R2B, ele tem um domínio inibitório aqui. Então, ele desliga a célula quando a célula reconhece uma bactéria recoberta por anticorpos. Esse receptor é super importante lá no controle da resposta imune, né? Em desligar a resposta imune de linfócito B na hora que ela não é mais necessária. Mas o fato que eu queria trazer aqui é que os anticorpos, grande parte da ação deles depende da interação com os receptores, e existem receptores que são pró-inflamatórios e receptores que são anti-inflamatórios. Então, a gente pode usar, ou a gente pode engenheirar anticorpos para que eles se liguem de forma diferencial a esses diferentes tipos de receptores e a gente ter um anticorpo pró-inflamatório para usar no paciente que está com a doença aqui e ter um anticorpo anti-inflamatório para usar no paciente que está com doença do lado de cá. Como é que a gente faz engenharia dos anticorpos? Você pode controlar a ligação aos diferentes receptores, outra figurinha que desapareceu aqui, né? Mudando o isotipo de anticorpo, ou você pode controlar mudando a glicosilação. O anticorpo, então, é uma glicoproteína, ele tem carboidrato aqui nessa parte, na porção constante. Isso aqui é um exemplo do carboidrato que está ligado lá. Ele muda de anticorpo para anticorpo. As duas coisas que eu queria chamar a atenção de vocês são o ácido ciálico aqui na ponta e a fucose aqui do lado. Tá? Então, droga, sumiram as imagens, eu fiz alguma coisa errada no PowerPoint. Mas o que eu tinha trazido aqui era um artigo que eles viram que esse era um artigo que eles estavam tratando camundongos com artrite reumatoide, com uma doença semelhante à artrite reumatoide, com imunoglobulina intravenosa. É uma terapia possível para essa doença. Você tira anticorpos de um monte de gente saudável, injeta isso na pessoa com a artrite reumatoide e vai diminuir a inflamação. Então, a simples presença de anticorpo diminui a inflamação. O que eles mostraram ao longo da última década é que esse anticorpo diminui a inflamação se eles tiverem aquele ácido ciálico aqui na ponta. Então, anticorpos cialilados diminuem a inflamação. Se você tira esse carboidrato daqui, os anticorpos perdem essa atividade anti-inflamatória. Então, anticorpo cialilado é um anti-inflamatório. O outro artigo aqui, que a figura também desapareceu, peço desculpa, não sei o que aconteceu com o PowerPoint. Esse é um artigo bem mais recente, é em COVID-19. Eles viram que anticorpos pouco fucosilados, a fucose é esse carboidrato aqui do lado, anticorpos pouco fucosilados eram super pró-inflamatórios. E eles viram uma correlação entre os pacientes com COVID-19 grave. Nos pacientes com COVID-19 grave, eles viam menos anticorpos fucosilados do que nos pacientes com COVID-19 leve. Então, o que esse artigo aqui sugere é que quando a pessoa monta uma resposta imunitária contra o SARS-CoV-2 com anticorpos pouco fucosilados, essa pessoa vai ter uma resposta inflamatória muito intensa e vai ter a forma grave da doença. Então, é um exemplo aqui de um anticorpo pró-inflamatório. E por que eu acho que os anticorpos são uma boa ferramenta, então, para fazer aquela imunomodulação? Porque se a gente tenta trazer o paciente de cá para cá com corticoide, a gente diminui a resposta imune? Sim, mas a gente causa um monte de outros efeitos colaterais. E a gente diminui a resposta imune de tudo quanto é tipo de célula. Se a gente traz a resposta imune de cá para cá com o anticorpo é específico contra o antígeno. Então, eu vou reduzir a resposta inflamatória só dos linfócitos que respondem contra aquele alvo do anticorpo. Então, eu vou ter uma terapia manipulando, né, o isotipo e a glicoforma dos anticorpos. Eu posso ter uma terapia que é ao mesmo tempo específica, que é a grande vantagem dos anticorpos, e que, além da atividade antimicrobiana, vai também ter uma atividade imunomodulatória. Então, uma hipótese que eu tenho na minha cabeça é um paciente com COVID. Você pode ter anticorpos com diferentes graus de glicosilação para o médico, junto com o farmacêutico, decidir: esse paciente aqui tem muitos sintomas de doença grave, vamos dar um anticorpo que vai imunossuprimir bastante. O paciente ainda não tem sinais de doença grave, vamos dar um anticorpo um pouco mais pró-inflamatório. Então, você consegue, junto com a terapia antimicrobiana, imunomodular.
o paciente. Então, essa é uma aposta que eu faria em termos de desenvolvimento científico, né? Existem já anticorpos no mercado para tratamento de doenças infecciosas. Esses são os que já estão aprovados no mercado, até antes da pandemia, né? Depois da pandemia, apareceram dois anticorpos no mercado, né? Os da Regeneron, que a gente tem no Brasil, e os da Eli Lilly. Tem vários projetos, vários outros anticorpos em desenvolvimento clínico para COVID-19, e inclusive eu tenho um projeto sobre isso no laboratório. Tem resultados super interessantes, mas infelizmente eu não posso trazer nada mais sobre isso, porque a gente vai patentear, eu espero, no futuro bem próximo, esses anticorpos. Então, numa próxima oportunidade, eu posso trazer esses resultados. Essa é a minha ideia, aquele problema que eu falei que eu ia levantar e uma possível solução. Esse é o meu ponto de vista. E esse ponto de vista guia muito das pesquisas que eu já fiz na minha carreira e guia bastante do que o que a gente faz no laboratório, né, o que o meu grupo de pesquisa faz. E aqui eu vou, só para terminar, eu vou trazer para vocês um pouco do que a gente faz lá em duas áreas, duas das diferentes linhas de pesquisa que a gente tem lá. A primeira parte é, como eu falei para vocês, uma parte do que eu enxergo como problema é que a gente não entende o suficiente sobre a imunologia. Então, eu vou trazer alguns resultados aqui para vocês de uma linha de pesquisa que a gente tem para tentar resolver esse problema, né? Entender um pouco mais como funciona a interação patógeno-hospedeira num grupo específico de doenças, que são as micoses sistêmicas. E eu vou trazer também alguns resultados de uma outra parte, uma outra linha de trabalho no meu laboratório, que é muito mais de tecnologia do que de ciência, né? De pesquisa, que é o desenvolvimento de anticorpos monoclonais para doenças infecciosas. Então, um primeiro exemplo que eu queria trazer aqui para vocês é de pesquisa translacional, né, o trabalho que a gente faz na rede Cryptococcus Brasil. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar nisso na defesa ou no seminário que o Harrison deu, deve ter uns 2 anos, eu acho que ele deu esse seminário, né? Essa é uma rede de grupos de pesquisa de 19 estados do Brasil, né, 18 estados mais o DF, liderada por uma equipe lá da Fiocruz do Rio de Janeiro. E aqui no Brasil, em Brasília, a gente trabalha equipe da UNB, da Católica, da Fiocruz, do LACEN e de vários hospitais, né, da rede pública do DF. De 2014 a 2019, a gente coletou sistematicamente tanto as informações de pacientes com criptococose, quanto os isolados clínicos que foram cultivados no laboratório para diagnóstico desses pacientes. Então, tem alguns casos que a gente não tem isolados clínicos, tem outros casos que a gente tem mais de um isolado clínico. Então, isso foi o que a gente conseguiu coletar. Né? E tem um estudo clínico importante aqui por trás, é o doutorado Valeriano, ele deve defender esse ano, ao começo do ano que vem. Os dois resultados mais interessantes aqui, né? Bom, tem o lado clínico do Valeriano e tem uma parte de pesquisa de genética, de filogenética, que foi feito no laboratório, no doutorado do Joaquim, que é um pesquisador lá da Fiocruz. Defendeu o doutorado sob minha orientação no ano passado. Dois resultados interessantes que a gente viu do ponto de vista de saúde pública. O primeiro, 20% dos pacientes tinham criptococose causada por Cryptococcus gat. Até 2014, a gente não sabia que existia Cryptococcus gat aqui no DF. E é uma doença bem diferente da criptococose causada por Cryptococcus neoformans. Dos 12 pacientes com criptocose, 12 não, eram um pouco mais, não, eram 12 pacientes, isso mesmo, dos 12 pacientes com isolado clínico que a gente pôde fazer tipagem, que eram Cryptococcus gat, 11 eram imunocompetentes, não tinham AIDS, eram HIV negativos. Enquanto na Cryptococcus neoformans, a grande maioria era de pacientes HIV positivos. Então, essa é uma informação importante para os profissionais de saúde e a equipe de saúde pública. A gente não sabia que existia criptococose por GAT no DF. Isso aqui se reflete bem em alguns desses pacientes, eram pessoas que passavam 3 semanas, 4 semanas com criptococose, pulando de hospital em hospital, até chegar no hospital de base ou no HRAM e serem diagnosticados com criptococose. Porque a maioria dos profissionais não tinha nem ideia de que existia criptococose em imunocompetentes
Então, eles diagnosticavam a meningite, mas uma meningite viral ou bacteriana, e o tratamento não funcionava para essa meningite fúngica. Então, foi uma informação importante do ponto de vista de clínico, né, de saúde pública. E uma outra informação muito chamativa é que a gente viu uma taxa de letalidade de 38,7%. Quase 40% dos pacientes morrem dentro das primeiras 10 semanas. Em séries de casos de países envolvidos, esse número fica por volta de 20%. Então, a gente tem letalidade aqui que é muito mais parecida com a África subsaariana do que com os países envolvidos. Apesar da gente ter uma rede de saúde bem estruturada, dos pacientes terem à disposição fármacos super caros, como a anfotericina B lipossomal, 70% dos nossos pacientes nesta série aqui receberam anfotericina lipossomal, que é um medicamento que custa milhares de reais por dose. Então, a gente tem dinheiro para comprar um medicamento que custa milhares de reais por dose, mas ainda assim a nossa taxa de letalidade é mais próxima da taxa de letalidade observada em regiões paupérrimas da África subsaariana e quase o dobro da taxa de letalidade observada na Europa e nos Estados Unidos. Então, esse é o lado clínico. O que a gente fez em termos de pesquisa translacional? A gente pegou os dados desses pacientes com criptococose e, ao mesmo tempo, fez um estoque dos isolados clínicos. Aí a gente pega esses isolados clínicos, vai para o laboratório e mede um monte de fenótipos de virulência, cápsula, melanina, um monte de coisa que a gente faz no laboratório. A gente já fez e tem pessoas fazendo, né? Tanto alunos que eu oriento quanto alunos que a Patrícia orienta. Faz uma série de testes de interação patógeno hospedeiro com esses isolados, com diferentes modelos animais, diferentes modelos, né? Não só animais, porque tem ameba também. Faz um monte de estudos de genética. Depois que a gente coleta esse monte de dados aqui dos isolados, a gente correlaciona esses dados dos isolados com os dados clínicos do paciente. Aí aqui eu vou trazer um exemplo para vocês do trabalho do Harrison, que é um trabalho que foi... ele está depositado no bioRxiv, né? A gente submeteu, ainda não foi aceito para publicação, mas ele fez essa série de medidas junto com uma equipe enorme de colaboradores. Então, vocês estão me ouvindo? Tinha caído minha conexão? Tinha caído. Ok. Agora voltou. Então, isso aqui é uma mesma colônia do fungo sendo observado 24, 36, 48, 60 horas. Então, vocês veem que ao longo do tempo ela vai ficando preta. O fungo produz um pigmento chamado melanina. Alguns fungos melanizam super rápido, outros fungos demoram muito mais tempo para melanizar. Então, tirando essas fotos a cada 12 horas durante vários dias, a gente consegue fazer essas curvas de melanização. Então, esse é um isolado que melaniza muito rápido, aqui é um isolado que melaniza mais devagar, aqui são dois isolados que melanizam muito pouco. Então, a gente mediu a taxa de melanização de cada um desses isolados. E uma forma usada para medir essa taxa, um detalhe, é o EC50 dessa curva sigmoide. Então, é o ponto que fica no meio do caminho dessa curva sigmoide. Quando a gente botou essa informação aqui numa regressão de Cox, a gente viu que existe uma correlação entre o tempo de melanização e a mortalidade dos pacientes. De tal forma que aqueles pacientes infectados, pacientes com criptococose, infectados com fungos que se melanizam mais rápido, têm maior chance de morrer do que aqueles pacientes infectados com fungo que melaniza mais devagar. Então, esse foi um resultado super interessante. A gente consegue, a grande vantagem dessa estratégia é a gente conseguir estudar interação patógeno-hospedeiro em seres humanos. Estudar o papel da melanina em camundongo é fácil. Isso é lá dos anos 1990, eles fizeram um mutante que não melaniza, infecta o camundongo, esse fungo é incapaz de matar camundongos. Então, a hora que você tira a capacidade de fazer melanina, o fungo perde a virulência. Mas a gente não consegue fazer isso em seres humanos. E existem muitas coisas que funcionam em camundongo que não funcionam em seres humanos. A talidomida é um exemplo lá de uma droga que era ótima em camundongo, não era teratogênica, em seres humanos ela passou a ser teratogênica, foi um desastre. Milhares de pessoas com malformações congênitas, né? Então, essa é uma estratégia que a gente usa para entender a interação patógeno-hospedeiro em seres humanos, para, de novo,
no futuro, quando a gente entender bem a interação patógeno-hospedeiro, a gente pode ter novas estratégias para tratar a doença e tentar reduzir essa letalidade aqui de 38% para um número um pouco menos obsceno. Letalidade de 38% é quase a letalidade do ebola. É muito alto isso aqui. Então, esse é um exemplo de pesquisa translacional que a gente faz no laboratório. Outro exemplo de pesquisa que a gente fez com esses isolados aqui é entender a interação patógeno-hospedeiro in vitro, né? Então, a gente pegou esses diferentes isolados clínicos, infectou macrófagos, e aí a gente fez um experimento, tá um exemplo aqui, a gente usa imunofluorescência, onde está verdinho aqui tem uma proteína chamada LC3. Essa é uma proteína essencial para um processo chamado autofagia, que valeu um prêmio Nobel há alguns anos atrás. A autofagia é um processo que a célula usa para reciclar material intracelular quando ela está com fome, por exemplo, quando não tem nutrientes. E já tem umas 2 décadas que a gente descobriu que as células podem usar essa maquinaria de autofagia para montar resposta imune contra patógenos intracelulares. Então, o Cryptococcus neoformans é um patógeno intracelular facultativo de macrófagos. Um trabalho que eu publiquei lá em 2012, esse trabalho e uma série de outros trabalhos publicados sugerem que esse mecanismo aqui que a gente chama de LAP, LC3 Associated Phagocytosis, é uma forma específica de autofagia, né? Que esse processo é importante na capacidade dos macrófagos de controlarem o crescimento fungo. Então, o nosso sistema imunitário usa o LAP para montar uma resposta imune contra o fungo. Só que quando a gente fazia esse experimento, frequentemente a gente via fungos dentro de macrófago, aqui do lado, por exemplo, tem esses 2, mais um, e eles não estão recobertos por LC3. Então, parece que os fungos conseguem, de alguma forma, evadir essa resposta imunitária. Eles têm algum mecanismo que a gente ainda não conhece para evitar a formação o recrutamento dessa maquinaria de autofagia. Aí o que a gente fez, esse foi o trabalho de mestrado do Caio na medicina tropical, foi infectar macrófagos com todos esses isolados, contar a proporção de fungos que paravam dentro de autofagossomos, de fagossomos com esse LC3 em volta, né? E aí a gente fez uma correlação nesse gráfico aqui entre a proporção de fungos que vão parar dentro de autofagossomos e aquele AC50, o tempo que demora para a colônia chegar até metade da melanização. Então, vejam que naqueles isolados que têm o AC50 menor, que são aqueles que se melanizam mais rápido, a proporção de fungos que vão parar dentro de autofagossomos é mais baixa. Então, a melanina parece ser uma das ferramentas que o fungo usa para poder escapar desse mecanismo imunitário do hospedeiro, da fagocitose associada a LC3. Um outro exemplo, poxa, eu tinha colocado aqui os artigos com todos os autores. No final eu vou botar lá o agradecimento a todo mundo, porque esse é um trabalho de uma equipe muito grande de alunos, cientistas, colaboradores, que eu acho super importante que eles tenham o crédito, né? Esse aqui é um outro trabalho, então a gente saindo lá da criptococose, entrando numa outra doença chamada esporotricose. Alguns anos atrás, uma veterinária da Fiocruz entrou em contato com a gente, porque ela tinha visto um gato com uma doença que parecia a esporotricose. Então, para quem não conhece, esporotricose é uma doença causada por um fungo, Sporotrix. Há uns 20 anos atrás começou um surto, que até hoje existe lá no Rio de Janeiro, né? De milhares de casos de esporotricose causada por uma nova espécie, chamada Sporotrix brasiliensis. Então, começou lá no Rio e parece que ele vinha se espalhando ali para estados vizinhos do Rio de Janeiro. Ela é bastante diferente da esporotricose causada por Sporotrix schenck, que é o mais comum que a gente conhecia antes, né? É uma zoonose, enquanto a esporotricose é classicamente uma doença que vai acometer jardineiros, pessoas com contato com vegetal, né? Então, a esporotricose por Sporotrix brasiliensis é uma zoonose. Você se infecta por arranhadura ou mordedura de gatos ou cães, principalmente os gatos. E foi um surto enorme. O Rio de Janeiro saiu de poucas centenas de casos de esporotricose, ou poucas dezenas de casos de esporotricose por ano, para milhares de casos de esporotricose por ano. Tanto casos animais quanto casos humanos. Então, a gente já conhecia esse surto lá no Rio de Janeiro. Essa pesquisadora foi
veio da Fiocruz do Rio de Janeiro para a Fiocruz Brasília, viu um gato com esporotricose e ela precisava de um laboratório para identificar se era Sporotrix brasiliensis. Ela procurou a gente. Então, esse foi o começo de uma pesquisa que envolveu obter isolados clínicos e dados dos pacientes, mas que envolveu também muita genômica. E esse trabalho de genômica foi todo feito pelo Marcos Teixeira, um pesquisador, está lá no LabMIB, né, professor visitante pesquisador. E esse aqui é o resultado mais importante desse trabalho que foi publicado no ano passado, que foi parte da tese de doutorado de um aluno que eu orientei, o João Eudes, né? Quando a gente fez análise da sequência genômica dos isolados Sporotrix brasiliensis daqui de Brasília, são esses dois aqui, ó, eles são geneticamente distintos dos isolados Sporotrix brasiliensis do Rio de Janeiro. E com base em datação molecular, a gente consegue estimar que esses isolados de Brasília se separaram dos isolados do Rio de Janeiro há mais de 1 milhão de anos. Então, a esporotricose por Sporotrix brasiliensis que a gente está vendo aqui no DF não é o Sporotrix brasiliensis do Rio de Janeiro que se espalhou e chegou até aqui. Das duas, uma. Ou já existia esporotricose por Sporotrix brasiliensis no DF e a gente nunca tinha detectado, ou então, a mesma coisa que aconteceu lá no Rio, teve alguma coisa que levou à evolução, alguma coisa na evolução aconteceu que selecionou um Sporotrix brasiliensis que começou a causar dano o surto lá no Rio de Janeiro, na epidemia no Rio de Janeiro, que aconteceu aqui também. Pode ser, a gente chama de evolução convergente, né? A gente ainda não sabe qual das duas explicações, mas o fato é que a gente detectou lá no começo um micro-organismo que tem um potencial de causar surtos, né? E, recentemente, acho que o Ciro comentou na semana passada, na palestra dele, né? Aparentemente, a gente ainda precisa de mais dados para confirmar, né? Mas aparentemente a gente está tendo um surto de esporotricose aqui no DF também. O Ciro falava de ver poucos casos de esporotricose na dermato, para hoje em dia ver dezenas de casos de esporotricose lá, né? Então, talvez nesse trabalho a gente tenha captado aí o começo de um surto causado por Sporotrix brasiliensis e que não é resultado do micro-organismo lá do Rio de Janeiro chegando aqui. É alguma outra coisa que aconteceu. Então, esses são estudos, essa é uma das áreas de trabalho no grupo, né? Pesquisa translacional em micoses sistêmicas. Uma outra área que eu queria trazer aqui, 2 exemplos para vocês, para terminar, é a área de desenvolvimento biotecnológico. E aqui, todas as figuras do meu slide desapareceram. Bom, só para resumir, a gente tem trabalhos publicados, a gente fez anticorpos monoclonais contra alvos fúngicos, um era SHSP90, foi o trabalho de mestrado de uma aluna da medicina tropical, a Ágata, o outro alvo foi a TRR1, e esse foi o trabalho de doutorado de uma aluna na patologia molecular, a Fabiana. Aqui à direita, a única figurinha que sobreviveu a esse problema que eu tive aqui com as figuras, né? A gente tem onde está verde aqui, é onde tem anticorpo, né? Então, a gente vê esses anticorpos ligando à superfície de Candida albicans, Cryptococcus neoformans e Paracoccidioides lutis. Então, possivelmente, esses anticorpos podem se tornar antifúngicos de amplo espectro. Então, esses são alguns exemplos de trabalho que o meu grupo de pesquisa faz para tentar aprender um pouco mais sobre interação patógeno-hospedeiro e desenvolver ferramentas que os profissionais de saúde possam usar para tratar as pessoas que estão sofrendo e morrendo com essas doenças lá na clínica. E eu queria terminar agradecendo um número enorme de pessoas, tanto pessoas no laboratório trabalhando com isso, quanto múltiplos colaboradores em diversas instituições e as entidades que financiam e dão suporte a essas pesquisas. E estou aberto a perguntas, dúvidas, comentários. Obrigado, André. Então, vamos passar a palavra aqui à audiência. Cecília. Oi, pessoal, bom dia. Queria agradecer ao André essa apresentação. Eu estava sem conseguir assistir de novo os seminários, aí hoje eu consegui, corri, nem sabia que era ele, então é sempre bom ouvir interação patógeno hospedeiro, tá? É muito bom a gente conversar sobre isso. Só
alguns comentários e eu vou colocar algumas angústias pessoais que eu tenho para vocês, para todos nós, na verdade, né? Como que a gente conseguir chegar num caminho. Você falou um pouco do histórico, achei legal que lembrou daquele livro lá, As 10 Maiores Descobertas da Medicina, né? Uhum. Então, eu acho que é um livro que todo mundo tinha que ler, todo mundo que está na medicina tropical, todos os alunos, me lembrou que eu li, fiquei até com vontade de reler, na verdade, então muito bacana. Eu queria que você comentasse para a nossa plateia, que a gente sabe que a gente tem alunos e tudo mais, que você falou do corticoide no Covid, né? Mas, claro, que nós temos aí também os dois lados da moeda, só para a gente fazer uma reflexão aqui, né? Que é claro que a gente sabe que no Covid grave a gente tem que segurar o cytokine storm, né? Aquele monócito que está descontrolado, mas a gente está vendo agora os problemas que estão acontecendo com esse início precoce do uso desse corticoide, das pessoas tendo sepsia, começando com a pneumonia bacteriana e caminhando para uma sepsia, né? Chegando grave. Queria que você comentasse também. E por fim, uma reflexão para mim, para nós, né? Nesse momento que a gente está no Brasil, de todas as dificuldades e limitações, como você lida? Eu faço um exercício assim, diário de a gente não se comparar com outras pessoas que não a gente. Então, como nós estamos hoje, como nós estávamos há 10 anos atrás. Mas quando eu pego aquele paper maravilhoso, com aquela citometria em massa, com aquelas análises temporais maravilhosas, assim, como a gente põe o pé no chão, traz para a nossa realidade e tenta fazer alguma coisa que a gente consiga, mas que a gente não fique sempre correndo atrás, assim, pegando fôlego, sabe? Essa é a sensação que eu tenho, e eu tive muito isso ontem, de assim, será que vale a pena? E como fazer? Você tem um caminho porque você tem um contato da sua vida, né? Mas assim, pensa na humanidade tipo eu, um ser humano assim. Porque assim, gente, para não bater o desespero, né? A gente fica brigando com os nossos citômetros aqui, sabe? E as pessoas estão lá na citometria de massa. Eu te entendo perfeitamente. Eu vou Sabe? começar a responder por essa segunda parte. Ontem também Vamos foi um para dia frente. complicado para mim. Eu consegui, por meio desse trabalhar com anticorpos em Covid-19, uma colaboração com o pessoal lá dos Estados Unidos. Eu estou desde o ano passado tentando conseguir que a UNB receba $80 mil para um projeto de pesquisa. Eles têm o dinheiro, não é a gente está pedindo dinheiro num projeto, não. Eles têm o dinheiro. E já tem mais de um ano que eles falaram, eu quero mandar o dinheiro para vocês. Eu estou até hoje tentando resolver a burocracia para poder receber o dinheiro. E eu tenho que gastar o dinheiro até 31 de dezembro. Então, eu vou ter, se der certo, eu vou ter que gastar $400 mil em 2 ou 3 meses. Que é, inclusive, para fazer uma reforma de laboratório, que não é uma coisa louca, não é uma coisa rápida, né? E a coisa louca que aconteceu ontem foi que veio lá no SEI, né, da última instância para aprovar e assinar o contrato, veio um pedido para mudar um documento, que se eu mudar, eu vou ter que mudar outro, eu vou ter que mudar outro, que eu vou ter que pegar um novo aval de uma nova instância, que depois vai ter... Ou seja, tem um risco de eu ter que falar para eles, muito obrigado, pode ficar com o dinheiro, a gente não pode receber. Ao mesmo tempo em que eu tive que correr no laboratório para resolver coisa de tomada para equipamento. Então, ontem foi um dia que... Você falou que ontem foi um dia que você ficou meio angustiado, ontem foi um dia muito complicado para mim também. Muita angústia, pensando o que a gente está fazendo, para onde a gente vai. E eu já tive vários dias como esse ao longo da vida, como todo cientista deve ter tido, não só... Estou falando isso não só os professores, os próprios alunos também devem ter tido esses dias de angústia. E o que eu acho que a gente faz, ou o que eu fiz em todas as outras vezes que isso aconteceu na minha vida? Toca a bola para frente. Tem dias ruins, tem dias excelentes na ciência. O dia que você vê o resultado, tem um resultado interessante, aprova um projeto. E a gente tem muito menos dinheiro, tem uma infraestrutura muito menos desenvolvida aqui do que nos Estados Unidos e Europa. Frequentemente, eu penso que a gente está apostando uma corrida com eles, só que a gente está correndo em cima de uma esteira. Sabe aquelas esteiras que tem em aeroporto, que você pode ficar parado e ela te leva de um lugar para o outro? Essa pelo menos te leva. Podia ser aquela que a gente corre, corre, corre e não sai do lugar. Eu me sinto na que corre, corre e não sai do lugar. Ou então, assim, a gente está apostando corrida subindo uma escada. Só que a gente está numa escada rolante que está descendo, enquanto o pessoal nos Estados Unidos e Europa está numa escada normal. Então, a gente tem que botar muito mais esforço para conseguir a mesma coisa que eles conseguem.
mas dá para fazer ciência competitiva internacionalmente. Dá muito trabalho, tem que ser bastante criativo, mas tem muitos exemplos aqui no Brasil e aqui no UNB, né? Aqui nessa equipe de pessoas que eu estou vendo aqui que estão nessa palestra, tem pessoas que têm pesquisas com resultados muito importantes, né? Muito interessantes. Então, dá trabalho, é difícil, tem dia que a gente fica desanimado, desapontado, pensa em desistir, mas a gente vai trabalhando com passinhos pequenos, passinhos de formiga, e a gente monta infraestrutura boa, equipes boas, como a gente tem aqui, e consegue resultados bons. Eu sempre fui assim, né? Na verdade, eu não sei se é a seca, não sei se é o tempo, faltou umidade no ar. Eu dei um overnight de insônia, que foi um negócio que bateu em mim ontem. Aí peguei esse teu seminário agora, aí deu uma sacudida. Ontem eu estava assim, hoje eu estou melhor. Eu Acho tô... que esses altos e baixos com a ciência, eu acho que são, pelo menos vários dos cientistas que eu conheço têm isso constantemente, né? A ciência é muito mais do que o nosso trabalho, né? Eu pelo menos, eu escolhi que eu queria ser cientista com 12 anos de idade, eu sou formado médico, eu podia estar ganhando muito mais dinheiro com vários dos meus colegas, né? Mas eu escolhi fazer isso porque eu gosto de ciência. A hora que você vê um resultado, um experimento, anos se passou, a hora que você vê aquele resultado, é muito gostosa a sensação. Né? Então, a gente tem, eu pelo menos, eu acredito que vários de vocês têm essa mesma relação com a ciência, né, de amor e ódio. Né? A gente e a gente acaba não desistindo. Mas é bem por aí mesmo. Mas é que eu queria só compartilhar e a gente colocar isso para todo mundo, que às vezes você acha que você está sozinho, né, no desespero, que nem aquelas... Sabe, nossas redes de apoio, suporte, precisamos. Então, esse era o momento. E a noite passada eu não dormi, eu dormi 1h30, porque eu não parei de pensar em muita coisa. Então, foi muito bom ver esse teu seminário. Redes de apoio e suporte são importantes. Ontem eu conversei com dois colegas pesquisadores, um grande amigo e outro que é a minha esposa. Eu sou tão cientista que eu acabei casando com uma cientista. Então, foram pessoas que conversaram um bocado comigo ontem nessas situações. Todo mundo tem isso. Né? O Hugo até escreveu aqui escada rolante subindo. Agora, sobre a primeira parte da pergunta da Cecília. Os corticoides são úteis na COVID-19? Sim, eles são úteis na COVID-19 grave. O mesmo estudo científico, o mesmo ensaio clínico que bateu o último prego lá, que mostrou que os corticoides definitivamente eram úteis, foi o Discovery, no primeiro semestre do ano passado. Eles mostraram que os corticoides diminuem a mortalidade em pacientes com COVID-19 grave, aqueles que estão em ventilação mecânica, mas os corticoides aumentam a mortalidade em pessoas com COVID-19 leve. Então, você imunossuprimir a pessoa... Deixa eu voltar aqui na figurinha. Você imunossuprimir a pessoa que está tendo a doença por excesso de resposta do hospedeiro, diminui a mortalidade. Você imunossuprimir a pessoa que está aqui, ou está aqui no meio, você vai ter problemas. Então, o corticoide ele é usado em pessoas com formas graves da COVID-19. Aí veio aquela história lá do kit COVID, tinha um monte de gente, infelizmente, inclusive profissionais de saúde, recomendando ou prescrevendo ou enviando receitas para os pacientes, né, de kits que incluíam corticoide. Aí tinha um monte de gente tomando corticoide com COVID-19 leve ambulatorial. É um desastre. Isso aumenta a letalidade. É uma coisa triste, infelizmente eu vi muita gente ao longo da pandemia, apesar de eu não estar na clínica, eu ainda vi parentes, amigos, etc., gente tomando corticoide com COVID-19 leve. O resultado do ensaio clínico era que isso aumenta a mortalidade. Então, é uma coisa muito louca. Os corticoides são importantes em várias doenças infecciosas, sim, mas nos pacientes certos, no momento certo da doença. Não é uma coisa que você usa de forma geral. E é aquilo que eu falei, eu espero que no futuro os profissionais não vão avaliar só o micro-organismo que está causando a doença, mas eles vão avaliar também o status do sistema imune do hospedeiro para saber o que está causando o dano e fazer a terapia com algo não só em matar o micro-organismo, mas também modular a resposta imune. Obrigada, André. Wildo. André, obrigado aí, parabéns pela palestra mais uma vez.
bem didática, bem completa mesmo. Eu queria te ouvir, na verdade, mais uma coisa. Você fez a evolução dos modelos até o modelo do Casadevil e do Mirovski, que eu acho super interessante, estratégico, está aí na tela, e eu queria te ouvir onde é que entram os determinantes sociais em saúde, acesso ao sistema de saúde, acesso ao que vocês estavam comentando agora, a duas coisas, né? A gente não forma pesquisador no Brasil para viver como pesquisador brasileiro. O que é que eu quero dizer com isso? Aprender a aplicar projeto, não projeto, escrever projeto, mas como é que lida com a esplanada ali perto, sobrando recurso agora, sem a gente ter capacidade, dois lados. Nossa, quando eu digo da gente construir um grande projeto, o Luiz sabe disso, a gente já falou isso aqui outras vezes, que a gente possa envolver os diversos atores para ter um projeto já com o Comitê de Ética liberado, já passado na Capro, já passado em tudo quanto é canto, com os atores. Eu sei que você tentou capitanear isso na proposta do NIH, né? Ou seja, eu queria te ouvir nesse sentido, duas coisas. A parte de determinantes sociais de saúde, que isso, para doenças infecciosas, para doenças tropicais, são imperativos. Ou seja, a gente pensar nos modelos, que eu entendo que você não quis ultrapassar isso, ou seja, eu não estou te dizendo que isso deveria alterar esse modelo apresentado, mas como você vê esse composto, até na construção desse conhecimento, na hora que a gente vai passar, digamos assim, entre aspas, o Pires ali na esplanada, no Ministério da Saúde, ou no Ministério da Agricultura, ou no Ministério do Meio Ambiente, fazer alguma coisa meio on health, sabe? Que permita a gente falar com nossos interlocutores e eles entenderem que eles não estão muito preocupados com os modelos de interação patógeno-hospedeiro. Não é isso que bate lá na porta deles. E aí mas com isso, conceitualmente, eu não discordo do modelo aplicado aqui. Mas é como a gente fala a língua daqueles que possam ser doadores. E, ao mesmo tempo, eu te ouvi de uma outra lógica, que é como a universidade precisa estar preparada para que você, eu, Luiz, Cecília e qualquer outro colega aqui não tenha que ficar olhando a tomada, não tem que ficar olhando... o diretor também não precisa fazer isso, o reitor não precisa fazer isso, ou seja, que universidade é essa? Aí talvez é muito mais filosófico essa história, para a gente ir numa direção um pouco mais proativa, para a gente não chorar as pitangas, porque a gente vai chorar as pitangas sempre, né? Então, a primeira pergunta lá da biologia aqui, né, do modelo. O Arthur e a Lisane, um médico e uma médica, né, eles são infectologistas norte-americanos, estadunidenses. E só para vocês verem um exemplo como... É importante isso que o Wildo levantou aqui, né? Eu estava no pós-doc no laboratório do Arthur, agora recentemente, 2018, 2019, e teve um momento, numa reunião de grupo, que o Arthur falou... Foi alguma coisa não sei se foi astronauta ou alguma coisa teve alguma notícia super importante naquela época relacionada ao espaço, algum foguete, acho que foi quando chegaram aqueles rovers lá em Marte, alguma coisa assim, mas é uma notícia super importante. E chegou aquela discussão, será que é importante investir dinheiro em pesquisa, no espacial e tal? Eu falei, olha, eu acho meio complicado a gente gastar tanto dinheiro com essas pesquisas na área espacial, enquanto tem um monte de gente morrendo de malária, de dengue, etc., aqui na Terra mesmo, né? Por falta de recursos para essas doenças. E tanto o Arturo quanto um outro aluno dele, que é americano também, falam, não, mas é importante e tal. Então, naquele momento eu senti assim, um certo choque, um conflito entre alguém que veio de um país em desenvolvimento, que tem algum contato com medicina tropical, com doenças da pobreza, apesar do nosso país estar, felizmente, muito diferente daquela pobreza extrema na África subsaariana ou em algumas regiões da Ásia, mas a gente ainda tem doenças da pobreza que estão praticamente extintas lá nos Estados Unidos, né? Então, naquele momento, eu vi essa discordância lá, era muito assim, a cabeça deles pensando, a gente está num país, tem dinheiro, não tem doença e pobreza, faz todo sentido a gente gastar dinheiro com foguete para Marte, ao invés de gastar dinheiro com malária. Esse, então, é um modelo criado por dois médicos infectologistas trabalhando, né, na época que eles criaram isso, eles trabalhavam num hospital gigantesco em Nova York. Só para vocês terem uma ideia, esse é o maior... O Arturo era o chefe, quando ele saiu, foi para Johns Hopkins, a Lisane passou a ser a chefe do maior serviço de infectologia dos Estados Unidos.
é um grupo de 50 infectologistas trabalhando. Imagina uma equipe com 50 infectologistas. O HUB deve ter 7, 8, talvez. Então, eles têm rios de dinheiro. A pobreza aqui não entra muito não entrou muito no plano deles, né? Mas se você olhar para esse gráfico aqui, esse eixo X, ele não é o eixo da resposta imunitária, é o eixo da resposta do hospedeiro. E você pode ter determinantes sociais afetando aqui. Não é só os linfócitos T, célula Treg, citocina, que vai afetar o eixo X aqui. Você pode ter desnutrição levando a resposta do hospedeiro para cá. Você pode ter estresse trazendo a resposta do hospedeiro para cá. Etilismo, tabagismo. Então, tem uma série de determinantes. Olha bem, olha que interessante. Eu sei que eles são americanos, estão lá atuando em hospitais, em uma boa universidade, em um bom país. Ao mesmo tempo, para além disso, eles vivem lá um absurdo de modelo de atenção à saúde que permite pessoas que não têm acesso ao sistema de saúde, e pensando em Covid, o exemplo que você deu da oferta oportuna e momentânea, no momento, ou seja, adequadamente, do corticoide, se esse camarada mais velho não tem acesso ao sistema de saúde e ele fica em casa, ele vai piorar, vai perder a oportunidade de acesso a um bom diagnóstico, a um bom cuidado, num ótimo hospital que seja. Ou seja, eu penso que por mais que esteja não dito ali, né, benefício ou não relacionado ao hospedeiro, esse conceito é paradigmático. Eu pego até a Cecília como exemplo, porque eu e ela, que vivenciamos a Fiocruz Bahia, eu cansei de ver palestras de interação parasita-hospedeiro, lá o pessoal da patologia muito dura, né? E não transpunha isso para os outros muros, sabe? Ou seja, não tem jeito, se a gente não incorporar isso, a gente não vai ter o discurso do ponto de vista científico para conseguir os nossos provedores em potencial o convencimento da oferta do recurso, sabe? Vai te dar o que a gente quiser. Então, é um ponto subsequente a esse. Né? E vejam que a proposta de solução que eu dei para isso, anticorpo monoclonal, o preço vem reduzindo ao longo dos anos, mas hoje em dia você pode comprar um anticorpo monoclonal para tratamento do câncer por R$16.000 a dose. Então, se a gente está falando aqui de doenças infecciosas associadas à pobreza, né, as doenças tropicais negligenciadas, isso aqui ainda é um outro mundo, né? Não, as possíveis soluções de imunomodulação aí, primeiro você precisa de uma série de exames e uma equipe muito bem treinada para diagnosticar quando o problema é no sistema imune. Segundo, você precisa de fármacos para fazer imunomodulação que estão longe da realidade. Então, é um ponto bem importante, Wildo. Isso aqui pode se aplicar teoricamente a várias das doenças tropicais negligenciadas, mas as possíveis soluções, infelizmente, ainda estão longe, né? As soluções tecnológicas ainda estão longe de serem aplicáveis à medicina tropical, às doenças associadas à pobreza. É fato. Agora, sobre outra coisa que você perguntou, o que a gente pode fazer para mudar isso? Eu já pensei muito sobre isso ao longo da vida e tinha uma série de coisas que eu pensava que eu acho que esses últimos 2 ou 3 anos aí foram uma paulada, né? A gente vinha ao longo de décadas aí no Brasil melhorando com outro soluço, né? Mas a gente vinha melhorando em termos de produtividade em ciência, número de cientistas, recursos para a ciência. E aí, nesses últimos anos, veio uma paulada de recursos, mas para mim o mais importante, o mais angustiante, é uma mudança que eu vi não só aqui no Brasil, mas eu estava lá nos Estados Unidos também, em 2018 a 2019, que é um número razoável de pessoas na sociedade desprezando ou sendo abertamente hostil à ciência e aos cientistas. E isso é uma paulada e tanto, né? Porque eu sempre pensava, é uma questão de tempo. Ó, a gente vem melhorando, ainda está longe dos Estados Unidos e Europa, mas a gente vem melhorando. Aí, nesses últimos tempos, não só a gente piorou, mas também veio um conjunto enorme de pessoas que despreza ou até odeia a gente pelo que a gente faz como cientista. E isso é muito difícil de lidar. Eu não sei exatamente o que a gente precisa fazer. Eu acho que parte da educação científica é uma parte. Eu tenho alguns projetos que eu já comentei em momentos passados de divulgação científica.
talvez esse seja um caminho para frente, né? Explicar para as pessoas como a ciência funciona e por que ela é tão importante. Valéria? Seu microfone está mudo, Valéria. Ixi, eu tô vendo você mexendo na sua boca, mas não está ouvindo. Não, ainda não estou ouvindo. Ainda não? Agora sim. Ai, peraí. Agora eu que não estou ouvindo vocês. Eu estou te ouvindo agora. Ai, meu Deus, peraí. Vou pegar o outro fone. Se quiser passar para alguém enquanto eu pego o outro fone. A gente te escuta agora. Só que ela não está ouvindo aqui. Exato. Oi, tá me ouvindo agora? Sim. Bom, desculpa que o meu fone é meio confuso, mas primeiro eu queria dizer que eu adorei a tua palestra. A gente tende a se apegar no que a gente não tem, e aí quando a gente vê o que a gente já passou, o que a gente já avançou, é muito, muito positivo, né? Eu achei muito importante esse conceito, né, de o sistema imunológico contra o agente infeccioso. Acho que eu vou me policiar muito mais agora para não falar sistema de defesa. Eu achei isso bem interessante. E eu estava pensando que isso tem tudo a ver com prescrição excessiva de antibióticos, né? Então, eu acho que no ambiente hospitalar a gente tem aquilo de, não, preciso controlar a infecção, preciso tratar essa sepse rápido e tudo. A gente tem muita dificuldade para reduzir o uso de antibióticos e acredito que esse conceito tem tudo a ver com isso, né? Outra coisa que eu fiquei pensando foi assim, eu fiquei bem assim imaginando esse futuro aí da gente prescrevendo anticorpo monoclonal. Eu não sei o quanto você acha que a gente está próximo disso ou não. Nós tivemos agora a experiência da Covid, que foi uma experiência aí com corticoides, mas tivemos outras experiências negativas também, como você mencionou ali, da sepse, né, e os tigres, né, que foi uma onda e depois foi visto que aumenta a letalidade. E aí o meu sentimento no momento é que o sistema imunológico ele é tão complexo que a gente modular também esse sistema é muito complexo, né? Então, às vezes a gente entra com um anticorpo ali, a gente vai num ponto específico e aí quais são a reação em cadeia, né? Que vem após esse tipo de intervenção, né? E então eu queria que você comentasse um pouco sobre, se você pudesse, sobre esse aspecto. E acho que do outro ponto de vista, o que a gente tem muito para avançar ainda é no próprio diagnóstico das infecções, né? Então, a gente tem muita infecção que a gente faz diagnóstico clínico, que a gente faz tratamento empírico, e aí, para a gente otimizar nossos tratamentos, nós ainda precisamos melhorar bastante os nossos diagnósticos. O diagnóstico é interessante. O Arturo tem uma palestra que ele dá uma vez bastante provocativa, né? Eu vi ele dando essa palestra numa reunião da Associação Americana de Doenças Infecciosas, né? Então, no meio de um monte de infectologista, ele falou o seguinte: no começo do século XX, as pessoas conseguiam diagnosticar uma pneumonia causada por streptococcus, por pneumococo, não, por streptococcus mesmo, mais rápido do que a gente consegue hoje em dia. E naquela época eles tiravam, levavam lá para o camundongo, faziam tipagem com soro, etc. Em horas eles tinham diagnóstico. Hoje em dia a gente precisa de 2 ou 3 dias para ter o resultado da cultura. Ele falou que o diagnóstico piorou. E a provocação que ele fez é: por que o diagnóstico piorou? Por causa dos antibióticos de amplo espectro. E começaram a surgir antibióticos de amplo espectro e ele falou, de novo, essas são palavras provocativas. Ele falou que os infectologistas começaram a, de uma certa forma, ficar menos precisos ou menos cuidadosos no diagnóstico etiológico, já que não precisava fazer o diagnóstico etiológico preciso, você tinha um antibiótico de amplo espectro, taca lá e vai matar tudo. Né?
Então, ele trouxe essa provocação lá de que esse é um dos poucos exemplos em que a velocidade, a capacidade diagnóstica piorou com o passar dos anos, ao invés de ter melhorado. E esse modelo de os micróbios são do mal, eles são os nossos inimigos que a gente tem que matar, é isso que, de fato, eu acho, eu concordo com vocês, que está por trás dessa ideia de vamos usar antibiótico. Chega o pai lá no hospital, meu filho está com dor de garganta, você não passa antibiótico? Mas doutor, não vai passar antibiótico, não. Se você não passa, ele vai no próximo médico até achar um que passe e vai sair falando mal dos outros que não passaram antibiótico. Porque esse modelo de que o micro-organismo é do mal e tem que matar, principalmente as bactérias, ele está muito arraigado na cabeça da gente. Não só dos pais, mas dos médicos, dos farmacêuticos, dos enfermeiros. E a gente acaba tendo problemas com isso, né? Agora, o ponto que você levantou. Se a gente faz o tratamento com o fármaco imunomodulatório e aparece uma coisa que a gente não esperava, ou ao invés de melhorar, o fármaco não faz diferença nenhuma, ou até piora, isso para mim é um sinal que simplesmente comprova que a gente não sabe imunologia o suficiente. Então, a gente faz a ciência. Você cria um modelo, você faz um teste com base no que aquele modelo diz. Se o teste deu o resultado esperado, você confirma o modelo. Se deu um resultado diferente do esperado, você descarta aquele modelo e faz um novo. Então, a gente tem sepse, vou usar um corticoide, ou alguma outra doença, vou usar um corticoide para imunossuprimir. Não funcionou ou piorou a doença, é sinal de que o modelo estava errado. A gente não sabe imunologia o suficiente. Apesar de ter livros de texto de 800, 900 páginas, de disciplina de graduação, pós-graduação, de ser super complexo, a gente ainda não sabe o suficiente para poder fazer o básico. Saber se dar um imunossupressor naquela doença, o paciente vai viver mais ou vai viver menos. Então, eu acho que a gente ainda precisa aprender muito imunologia antes de que esse futuro seja uma realidade. Você perguntou quando será que ele vai se tornar realidade? Eu espero que seja enquanto eu ainda esteja trabalhando como pesquisador, médico, etc. Tomara. Mas eu acho que não é coisa para o ano que vem, não. Eu acho que é algumas décadas e talvez seja uma coisa geracional. Esse modelo de micro-organismo como do mal está tão arraigado que talvez a gente precisa que as pessoas que têm esse modelo se aposentem e outros profissionais novos entrem para que isso possa mudar. Agora eu vejo que está mudando. Acho que a esperança, acho que você pode ter esperanças. A gente vê já nos congressos, né? Hoje muitas aulas sobre o microbioma e começando a estudar, tem muitos mistérios ali, né? No microbioma humano e como ele determina ou não o adoecimento. Então já se percebeu que nem sempre os agentes infecciosos não é o bem contra o mal, como você bem falou. Tomara que seja durante a minha carreira ainda. Eu gostaria muito de ver isso. Os infectologistas serem imunologistas, tanto quanto microbiologistas. Vamos aprender. Obrigada. Danelin. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Perdão por o idioma. Eu sou venezuelana. Eu trabalho com pacientes HIV e, infelizmente, tenemos alta mortalidad por criptococosis, 60% de mortalidad. Solo tenemos anfotericina hidrosoluble y eso pues complica. En el hospital donde trabajo no tenemos un área única para pacientes HIV. Entonces, las otras especialidades, siempre que llega un paciente nuevo, quieren iniciar el antirretroviral de una vez sin contener, sin frenar los oportunistas. Entonces, ellos no consideran de importancia el iris. Es una disputa, es una pelea constante para hacerles entender que eso no es así. Quisiera saber si ustedes han hecho pesquisas
para definir con números la presencia de iris en otras patologías, por ejemplo, neumocistosis, por neumocistis gyrobesi u outros patógenos. Eu nunca fiz pesquisa com íris, mas existem pesquisas publicadas, no caso da criptococose. A criptococose e tuberculose são as duas principais causas de íris em pacientes com HIV. No caso da criptococose, teve um ensaio clínico publicado, acho que há uns 3 anos, super importante. Eles testaram, um grupo recebia os antirretrovirais 2 semanas depois do diagnóstico da criptococose, outro 4 semanas. A ideia era assim, se eu começo o antirretroviral mais cedo, eu recupero o sistema imune do paciente mais cedo, diminui a chance dele morrer da AIDS, mas aumenta a chance dele morrer da íris. Se eu começo mais tarde, diminui a chance dele morrer da íris, aumenta a chance dele morrer da imunossupressão. O resultado desse ensaio clínico foi que a mortalidade era menor no grupo em que você começava a terapia antirretroviral com 4 semanas. Então, nesses pacientes, parece que a íris é mais letal do que a imunossupressão. Então, começar a terapia antirretroviral antes de 4 semanas aumenta a mortalidade dos pacientes. Você está certa, de fato, em argumentar com seus colegas que eles não podem começar a íris antes de 4 semanas. A gente tem dados de um ensaio clínico de fase 3 muito bem desenhado, muito bem feito, que deixa isso bem claro. A íris é mais letal do que a imunossupressão nessas primeiras 4 semanas. Sim, sim. Obrigada. Dalva? Olá, bom dia. Professor, muitíssimo obrigada pela apresentação. Deixa eu tirar aqui. Pela apresentação e por essa aula, inicialmente, aí sobre imunologia e todos esses processos. Uma dúvida o Wildo colocou, professor Wildo, que é sobre o One Health. A gente vê hoje que tem muita coisa que está pintando, o próprio CDC vem com um modelo pronto para vários países da América do Sul e também para os países da África, e aí eu queria saber qual que é a sua, como que a academia poderia estar contribuindo com isso dentro dos serviços públicos de saúde, principalmente relacionado à vigilância em saúde. E o outro ponto é, vocês têm linhas de pesquisas hoje relacionadas à COVID? A gente viu muita coisa surgindo, né, principalmente da parte imunológica, não só relacionada aos tratamentos, mas também da interação do próprio vírus, né, com essa resposta imunológica. Aí eu queria que o senhor comentasse sobre esses 2 pontos, e parabéns por todo o trabalho e as publicações e as coisas mega interessantes. Obrigada. Muito obrigado, Dalva. Sobre o primeiro ponto, né, One Health, eu acho que talvez a área de pesquisa que eu tenho que ter mais contato com isso é essa parte de a esporotricose, né, que está muito associada à saúde animal com a saúde dos seres humanos, por ser uma zoonose. Uma outra área bastante interessante também, a Patrícia talvez pode falar mais sobre isso no futuro, que eu colaboro com ela, mas essa é uma linha de pesquisa muito importante que ela tem. Patrícia é uma outra professora, que é a pesquisadora que eu falei para vocês, que é minha esposa, né? Ela também trabalha muito com a ecologia dos fungos patogênicos, né? Como que surgiu ao longo da evolução a capacidade deles de causarem doença, e isso tem muito a ver com o ambiente. Então, a gente tem um projeto que o Wildo comentou lá, que a gente estava tentando bolar, um projeto que envolver fisiopatologia das micoses sistêmicas e outras doenças, junto com mudanças ambientais, saúde animal. Essa é uma área bastante nova, é uma área que eu não tive contato durante a minha graduação, então eu fui aprendendo um pouco sobre ela ao longo da minha carreira como pesquisador. Eu acho ela super importante. Eu já aprendi várias coisas interessantes, mas eu não faço... Talvez tirando esse trabalho aí com esporotricose, eu acho que as minhas linhas de pesquisa nunca envolveram exatamente perguntas relacionadas a isso. É uma coisa importante a fazer, eu acho que é um caminho importante para o meu grupo de pesquisa perseguir. Agora, do ponto de vista de saúde pública,
eu tenho a minha opinião sobre isso como um mero espectador, né? Tem pessoas aqui no grupo que trabalham com isso especificamente, mas eu acho o trabalho que essas pessoas fazem fantástico, é importantíssimo. A saúde humana, ela não é isolada do ambiente ou da saúde dos animais, como eu aprendi na minha graduação na faculdade. Então, eu acho esse um tema super interessante, muito importante, não só do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista de saúde pública. Mas, infelizmente, não é um tema que eu tenha trabalhado muito ao longo da minha carreira. Eu gostaria de fazer mais sobre isso, eu acho que é importante. E você tinha feito uma segunda pergunta, desculpa, eu esqueci o que era. Que é sobre os avanços de pesquisas com esse olhar da imunologia com COVID. Sim, o meu grupo de pesquisa tem um trabalho com isso. Eu não trouxe os resultados hoje, a gente fez um ensaio clínico com plasma de convalescentes para tratamento da COVID. Associado a esse ensaio clínico, tem um projeto de biotecnologia, de desenvolvimento de anticorpos monoclonais, que é o que eu falei, eu não posso comentar sobre isso, porque senão a gente perde a patente. E a gente teve outros trabalhos associados de tentar entender a resposta inflamatória na COVID, um em colaboração com o Wagner Fontes, uma equipe da Química de Proteínas e Proteômica lá do IB, outro em colaboração com a Patrícia, o Dinete, o Hugo, uma equipe trabalhando nos MIRNAs na regulação, RNAs na regulação da resposta imunitária. Então, sim, a gente tem projetos de pesquisa, meu laboratório está trabalhando nisso, tanto lá dentro quanto em colaboração, e vai ter, acho, no mês que vem ou no outro mês, uma palestra num evento que eu esqueci o nome, o Rodrigo pode falar depois, e eu vou dar uma palestra lá, e nessa outra palestra eu vou falar sobre esses projetos com Covid do laboratório. Então, professor, se você quiser assistir a próxima palestra. Eu quero. Tem alguma coisa relacionada ao uso de imunoglobulina para crianças com síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada à COVID? O senhor lembra de alguma coisa a respeito? Eu nunca vi para as crianças, eu vi imunoglobulina para formas graves da COVID-19. Agora, para a COVID-19 especificamente em crianças, eu não vi. É possível que tenha, é provável que tenha, mas eu não me lembro de cor, de ter visto. Ok, obrigada. Nada. Hugo? André, assim, eu tenho que sair, eu dou aula dentro de 3 minutos, então eu vou falar só rapidamente, porque assim, a ideia do advogado do diabo é uma coisa que eu costumo praticar também, que você falou do Dr. Casadeval lá na reunião da ITSA, assim, porque eu fico pensando que, assim, você relatou alguns dos problemas que provavelmente vão influenciar a adoção de imunoterapia em doenças infecciosas. Assim, eu acho que um outro componente é que a vantagem da imunoterapia, que é o alto grau de personalização, assim, que é você subdividir os pacientes em grupos no qual uma determinada terapia é mais favorável. Um exemplo clássico é uma série do professor Peter Williamson, de pacientes com neuroclipto, para quem ele tem que dar corticoide, assim, porque eles não melhoram com a terapia para criptococose. Eu acho que o grande problema disso não é apenas o custo dos imunomoduladores, mas é porque nós estamos nos afastando do paradigma da bala de prata do Ehrlich. Assim, o que vai acontecer é que, em vez de você ter uma bala de prata, você pode ter um anticorpo monoclonal que é útil para aquele subgrupo de pacientes. Assim, e que exatamente o fato de ele focar, ter um alvo tão preciso, o torna economicamente inaceitável, por exemplo, para a iniciativa privada. Assim, eu acho que esse é um risco muito grande, porque aquilo que você falou e que o Dr. Casadeval falou sobre os anticorpos de alto espectro, sobre os antibióticos de alto espectro, é justamente o problema de que os pacientes, assim, de que esses medicamentos já saem de fábrica com a perspectiva de uma procura alta.
Então, mas aí do ponto de vista econômico, o que pode acontecer é que os antibióticos de amplo espectro vão se tornar cada vez mais caros. Não porque o fármaco é caro, mas porque a resistência antimicrobiana sobe e tratar um paciente com resistência fica caro. Então, o que eu acho que vai acontecer não é tanto que o custo desse tratamento vai cair. De fato, o custo dele é grande. Não só o custo do fármaco, mas o custo da infraestrutura física e em termos de pessoal necessário para poder diagnosticar naquele paciente se os biomarcadores que permitem prever ou escolher qual fármaco imunomodulatório que você vai usar. Então, o custo disso é alto. Só que o que eu acho que vai acontecer é que não é que o custo disso vai diminuir, é que o custo dos antibióticos de amplo espectro vai aumentar, porque os gastos... O outro número que eu vi ontem era a expectativa é que no ano 2050 se gaste por volta de 1,5 trilhões de dólares por ano com infecções resistentes. Então vai ficar tão caro continuar tratando todo mundo com esse monte de antibiótico para sair matando tudo quanto é micro-organismo, que aí talvez comece a ser economicamente competitivo você pensar em fazer essas terapias mais personalizadas, mais direcionadas. Mas o custo, vai ser não um só o custo de comprar o fármaco, mas o custo de montar essa estrutura diagnóstica é um desafio muito grande mesmo, eu concordo com você. Bom, eu tenho que ir, gente. Obrigado, André. Até mais. Então, com essa participação do Hugo, como não temos mais pessoas a perguntar aqui na audiência, eu gostaria então de reiterar meus agradecimentos a você, André, pela gentileza de ter antecipado a tua apresentação, e convidar a todos para na próxima semana a gente dar continuidade ao nosso programa de seminários, desejando a todos aí uma meia semana de bastante sucesso e tranquilidade. Obrigado. Bom dia. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado. Parabéns. Tchau, gente. Obrigado. Parabéns, André. Bom dia.